Bom dia, amiguinhos, como vai? Bom, vamos esperar um pouquinho, aquela pequena enrolada de 1 minutinho, para o sinal do Instagram rodar e vermos se teremos companhia ou se será mais um vídeo legado à posteridade no IGTV, para que em outras situações as pessoas assistam. Michele Dias.psi, bem-vinda. Não sei se tu vai ficar. A gente está dando uma pequena enroladinha enquanto eu vou botando meu cinto de segurança, seguindo todos os protocolos de segurança. Olha o Gigi, diretamente do Rio. A Dávida Materna. Dá a vida materna. Dávida materna, pode ser grávida materna, Davi a materna, tem muitas coisas possíveis aí. Natasha na área também, chegando. Eu não sei se vocês vão ficar, se vocês só estão de passagem, né? Como todo e qualquer conto moral, né? Estou aqui de passagem, né? Pode ser também. Vocês vão me acompanhar por um trânsito aqui do Brooklyn rumo a Vila Sônia. Estou indo fazer um acompanhamento terapêutico. E aí aproveito esse momento para, por meio do trânsito, livre associar e pensar. Tá? Uma forma meio maluca de refletir. Tá? Então é isso. Bom, eu recebi dia desses, trocando ideia com um dos amigos psicanalistas e tal. A gente tem uma rede de bastidores sempre muito importante, né? Eu insisto nisso. Salve, Derô! Eu recebi de um amigo a seguinte questão, que eu achei muito rica. E lá no YouTube, de uma pessoa que assiste os vídeos, uma outra questão. E eu vou tentar costurá-la aqui nessa reflexão com vocês, tá? Bom, a primeira pergunta de um amigo foi: salve, Derô! Saudades! Qual foi a pergunta desse amigo? Esse amigo perguntou o seguinte: ô mano, eu tô recebendo um monte de pacientes que vêm pra terapia e não querem falar. Tá sendo muito difícil atender essa galera, né? Então, esse é o primeiro comentário desse amigo. O rapaz no YouTube perguntou o seguinte: ô Milson, o que fazer quando a transferência não se dá imediatamente? Só para clarear as perguntas, para você seguir o raciocínio comigo. Transferência em psicanálise é um tema controverso. Inicialmente o Freud acreditava que a transferência atrapalhava o processo terapêutico. Depois ele mudou essa concepção e essa treta continua até hoje, tá? Então, para muitas pessoas a transferência atrapalha, para outras a transferência ajuda, e há aqueles folgadinhos que acham que foda-se a transferência, toca o baile e vamos seguir o processo terapêutico, né? Não precisamos pensar em transferência, né? E aí, se você vai pro campo junguiano, então você mete o bagulho do arquétipo, transferência arquetípica, aí vira um auê, um samba do crioulo doido, né? Então eu quero que vocês me acompanhem na problematização. Salve, Valdema, grande Valdema. Quero que vocês me acompanhem na problematização dessas questões. Então, vamos juntar as duas questões. Uma, o que fazer quando a transferência não se dá? Outra, o que fazer quando o paciente não fala? E aí, ele é um título provocativo, né? Só para atrair publiquinho, que é como fazer o paciente falar, né? Primeiro que é um título autoritário, né? É um título que traz a imagem de que há uma forma de fazer o paciente falar, não é? Ou a gente pode pensar também que esse título convoca uma certa ideia de que cabe ao psicanalista fazer o paciente falar, não é? Para quem não é muito da área, parece um papo meio pirado, né? Como assim alguém vai para uma terapia e não fala? Assim, não faz muito sentido, né? A partir de um lugar de quem não é da área, né? Bom,
Então, vamos desenrolar a partir dessas problematizações, puxar os fios dos novelos dessas questões, né? E aí, eu vou aqui me valer da experiência clínica. Eu não vou operar com conceitos teóricos, esse papo todo, depois a gente discute, vocês puxam aí da teoria, enfim, isso não me interessa nesse momento, né? Eu vou começar com uma provocação e vou me remeter de novo à série da sessão de terapia, que é horrorosa em vários ângulos, né? Eu diria que uns 70% do que acontece ali não é psicanálise, né? É mais um trabalho moral, um trabalho sugestivo, né? E um conflito egóico, né? Eu vejo pouca psicanálise naquela série, mas como bem advertiu o meu amigo Lulu Guasco, não dá para trazer para uma série o real da clínica psicanalítica, porque seria, no mínimo, uma chatice sem público, né? Porque as sessões, como eu disse em outro vídeo, em sua maioria não são tão gloriosas como o Theo e o Caio, os personagens da série, fazem ser, ok? Então, mas há uma coisa muito boa naquela série. Eu vou pegar aqui esse ponto para amarrar com essas problematizações e desenrolar em outras problematizações. O tempo todo na série, o tempo inteiro na série, há uma ênfase dramática entre a vida pessoal dos psicanalistas e a vida dos seus analisandos. Vocês podem notar que isso dá uma força, inclusive dramática, para a série. Isso nos instiga, né? E o tempo inteiro na série, não sei se vocês percebem, quando há uma elaboração ou algum processo mais afetivo, toca uma the fucking musiquinha que eu não vou saber reproduzir. Então toda hora que tem uma parada emocional que intercala com, vamos dizer assim, com uma ressonância por parte do psicanalista, toca o raio de uma musiquinha no piano bem baixinha. Não vou saber reproduzir. Bom, e os psicanalistas da série, pelo menos até onde eu vi, a maioria atende na própria casa, não é? E o que faz um jogo de cena interessante, né? O camarada acaba de atender e de repente pinta a mulher dele, a filha dele, ele vai pro violão dele, pros objetos dele, blá blá blá. Vocês perceberam isso? Notaram esse foco, vamos chamar assim? Muito bem, muito bem. Bom, e aí, aonde eu quero chegar com isso? A gente pode criticar os psicanalistas da série, pseudo-psicanalistas, né, com toda licença poética, de vários ângulos. Mas a gente não pode dizer que eles não são envolvidos com seus analisandos. Tá certo? A gente não pode dizer isso. Tá? E esse é o primeiro ponto que eu quero puxar. Tá? Antes de você se perguntar por que o analisando não está falando, ou não está vindo, ou está faltando, ou não está trazendo sonho, ou não está livre associando, né? Quer dizer, antes de você botar no rabicó do analisando, você precisa averiguar o seu próprio rabicó. Com uma questão muito primária e muito importante no meu ponto de vista. Qual é a questão? A questão é a seguinte: qual é o nível de envolvimento que eu estou com esse analisando? Qual é a real disponibilidade que eu estou com esse analisando? Em que ponto o silêncio desse analisando toca alguma questão minha que está cagada? Sacou? Ora, se esse sujeito em sofrimento e com uma dose cavalar de angústia vem na sessão comigo para não falar nada, isso é uma comunicação. E aí a gente entra numa coisa que eu acho belíssima da psicanálise e que eu acho que é uma veia poética, né? Haja literatura para você aguentar essa experiência, que é: o silêncio não é o silêncio dos inocentes. Sei lá por que me veio isso. O silêncio, ele fala. O silêncio comunica. Sacou? O silêncio, como diz Winnicott,
Eu tô gostando tanto do Winnicott, não sei não, acho que eu tô traindo o Jung com o Winnicott. Me perdoe, suíço, gostoso. O Winnicott vai dizer que, por exemplo, muitas vezes, o analisando em silêncio no divã, ou na poltrona, ou no tapete, é a primeira vez que ele está experimentando ficar sozinho acompanhado com alguém. Vocês conseguem sacar a profundidade disso? Vocês conseguem entrar um pouco nessa atmosfera poética para entender que o silêncio numa análise ele pode ser uma experiência de profunda intimidade com o analista? Vou contar um pequeno recorte clínico, não é? De uma clínica que eu sou bem apaixonado e que quebra a nossa expectativa da palavra, não é? Quando analisando, filho, quando analisando ele traz sonhos, quando analisando traz angústia, desembesta a falar, quando analisando tem memórias súbitas, livre associa, né? Nosso trabalho, de certo modo, fica mais fácil. De certo modo. Porque há verborragias para que nada aconteça. Né? Fica mais fácil. Por isso que eu recomendo, para quem quer realmente pegar corpo na clínica, atender psicóticos e jovens e crianças. Porque, meu irmão, a coisa ali não é na fala. Não é na fala livre associativa na maioria das vezes. É no corpo, no ato. Então, por exemplo, um pequeno recorte clínico de um jovem que eu atendo, sem citar que dados, que devido ao sigilo, blá blá blá, esse papo todo. Mas é um jovem que eu atendo. E um jovem muito estranho. Um jovem muito desconectado do significante adolescência atual. Um jovem que parece estar fora da curva, que flerta ali a princípio com uma saída psicótica, parece uma coisa assim, mas tudo muito enigmático nesse jovem, e não há 4 frases trocadas no que diz respeito a alguma lógica de comunicação. Então a comunicação com esse jovem, ela se dá por meio de piadas, insultos, viagens, música e zoeira, né? E ele me faz sentir na relação com ele, melhor dizendo, eu sinto na relação com ele uma timidez e um estado de profunda burrice. Eu não sei como acessá-lo, lidar com um fenômeno analítico, né? Eu estou vivendo um profundo não saber com esse jovem, né? Nesse lugar tão gostoso que você aí do outro lado, se for analista, já conhece, que é, caralho, parece que tudo o que eu construí até hoje não me ajuda nada com esse caso. Não há teoria, compadre, não há SEDES, não há PUC, não há o Freud, não há o Jung, não tem nada que eu tenha lido e que eu tenha vivenciado, supervisão e análise pessoal que me ajuda a lidar com esse fulano que está na minha frente, né? Antes eu entrava em muita angústia com essas percepções. Hoje eu vou para o corpo. Parece papo de maluco, né? Mas não deixa de ser. O que é ir para o corpo? Então, qual é a cena com esse jovem? Salve, salve, pessoal dando coraçãozinho aí, ó. Namastê. Qual é a cena com esse jovem? O jovem deita no chão, tá ligado? Começa a tirar uma onda com o meu gato. Meu gato é coterapeuta, né? Tá ali na cena, ele acaba interagindo. E aí ele vê, por acaso, uns blocos de cartas, chamado Jogo do Eu. Pega aquela porra do Jogo do Eu. O cara tem uma dislexia grave. Eu, sabendo da dificuldade dele de leitura, antecipo. Falo, irmão, vamos zoar. Vamos ler essas paradas aqui. Nessa altura do campeonato eu já tô no chão, né? Puxo a carta e começa uma brincadeira ali, absolutamente do nada. Qual é a brincadeira? Ler as cartas e fazer o que as cartas mandam, né? Aí começa uma zoeira. O Jogo do Eu que eu tenho lá, eu não tinha usado até então, é horroroso. São perguntas toscas. E aí uma das perguntas na verdade são desafiozinhos bestas, assim. Deve ter sido feito por algum cognitivo. E aí o desafio era o seguinte: faça um autorretrato de si mesmo.
O cara nunca tinha desenhado na minha frente. Detalhe aqui, estamos falando de um jovem muito sofrido, muito recolhido, com uma saída provavelmente psicótica, fóbico no contato, alguém muito precário, muito sofrido, né? Que eu estou há bastante tempo, então eu tenho esses informes. Muito bem. Começa uma zoeira da porra ali, e esse moleque começa a desenhar ele. E aí ele fala, mas você também vai desenhar, né? Tipo, nada de ficar me observando, não. O psicanalistinha, pode entrar na roda aqui também, põe o seu na roda. E aí, minha gente, foi lindo a sessão, né? Porque aí eu faço um autorretrato. Nessa hora que eu tô fazendo o autorretrato, atenção aqui. Eu não estou na posição do psicanalista que está pensando o que está fazendo. Naquela cena, naquele segundo ali. Eu tô cagando pro que ele está fazendo. Porque eu estou brincando com ele. Brincando com ele. Eu tô vivo na cena, eu tô entregue à cena. É o Milson na sua pessoalidade na cena. Não é o Milson psicanalista ou psicanalista junguiano, ou o nome que vocês quiserem dar, tá certo? Muito bem. Eu começo a fazer o meu autorretrato e sem querer total, eu desenho a minha orelha gigante. A minha orelha sai como a orelha do Dumbo, uma coisa horrorosa assim, né? E eu vou me desenhando o meu autorretrato, eu vou ficando muito feio. E eu começo a me zoar. De verdade, assim, eu começo a me aloprar, falo, caralho, velho, eu não sabia que eu era tão feio assim e que eu tinha uma orelha tão gigante. Nessa altura do campeonato, o fulano, fóbico ao extremo, diz o seguinte: eu desenhei, eu sou um balão, e começou a rachar o bico da própria imagem dele e me mostrou. Virou uma zoeira mútua, não é? Naquela cena, nesse segundo de interação e de troca, há dois corpos conversando, dois sujeitos implicados inconscientemente numa cena muito similar a uma cena de crianças brincando, de jovens brincando. Não há ali interpretação, não há ali leitura simbólica, não há ali nada a rigor. Há tudo não sendo nada, né? Porque o que acontece ali, senhores? Qual a força terapêutica disso? Esse é o ponto, não é? A força terapêutica disso é que esse jovem experimentou um brincar com um homem barbado, adulto, que está numa posição de poder, portanto de superioridade, e esse homem se mostrou para ele na sua integralidade, né? Esse homem, de certo modo, inaugurou para esse jovem fóbico que é possível brincar, se zoar, tocar em temas difíceis e amar, tá ligado? Sem receios. Veja, a alegria que esse moleque saiu da sessão, e aí volta o Milson analista, né? É o pé dentro, pé fora, pé dentro, pé fora. Lá pelas tantas da sessão eu percebi tudo isso que eu tô falando pra vocês, né? A alegria do moleque, a forma que ele se despediu, né? Pra mim ficou claro que ali teve uma inauguração de algo. Alcançaram a cena terapêutica? Bom, vocês conseguem entender que se eu estivesse obsessivamente perguntando coisas pra ele, nada disso teria acontecido? Primeiro que é um cara que não responde nada. Segundo, que é uma pessoa fóbica. Terceiro, que é um cara muito precário, não é? Então, quando a gente pega pacientes e sujeitos muito precários, entendam o que eu vou dizer, que é forte. Uma intervenção pode significar uma violência de tal modo que se assemelha a um estupro psicológico. Vocês alcançam isso, não é? Voltando para a série Sessão de Terapia, não é? Em que pesa a licença poética, friso isso. Muitas cenas que eu assisti ali são cenas de violência, de profunda violência. O que aquela psicanalista, pseudo-psicanalista faz com o Caio
é violência, aquilo não é psicanálise. Soa pra gente, com todo o recurso dramático, uma super psicanalista, olha que bonito, né? Veja bem, olha como ela é sensível e descobre as coisas, né? Não, aquilo ali são cenas, na minha leitura de fora, muito violentas, né? Voltando então com esse exemplo. Até agora vocês estão aí ainda? Vocês estão pensando aí do outro lado? Querem fazer perguntas, colocar coisas? Foi claro o exemplo? Então, voltando. Antes de supor qualquer coisa sobre a não fala do analisando, sobre o silêncio do analisando, você precisa se tornar íntimo da experiência dele. Antes de querer que ele fale, você precisa se calar. Correto? Antes de ir taxar o paciente disso ou daquilo, não é? Você precisa se perguntar quais são os ecos ou quais são as convocações que o não dito está te trazendo ali, não é? Minha gente, eu não consigo supor um psicanalista que não aguente silêncio. Eu sei que tem um debate nesse campo, tem um estilo de cada um, né? Enfim, tem aí idiosincrasias, mas eu sinceramente não consigo imaginar alguém que se diga psicanalista e que não aguente silêncio, angústia e crise de paciente, tá? Até hoje eu não consigo atinar um troço desse, né? E aí eu acho que nós introvertidos temos vantagens no trabalho analítico, né? Numa tipologia junguiana. Quem é extrovertido vai sofrer um pouco com esse negócio, né? Eu acho que os intro aí tem mais chance. Então veja só, dificilmente uma relação terapêutica é tomada pelo silêncio de cabo a rabo, não é? Ou seja, várias sessões absolutamente em silêncio, todos os encontros absolutamente em silêncio, né? Eu não vejo muito isso acontecer na clínica. O que eu noto é que às vezes esse silêncio não decodificado, não aprofundado, não verbalizado, não simbolizado, ele vai redundar em faltas, ele vai redundar em atos, ele vai redundar na desistência do tratamento, né? Então, ao invés de pensar como fazer o paciente falar, né, eu acho mais importante, mais profundo, como tornar esse silêncio permeado de sentidos. Tá? Como dar palavra ao silêncio. Como é que você vai fazer isso? Né? Como que você vai fazer esse processo? Aí eu vou com Dásio ou Násio. Eu sempre confundo, né? Eu estou fazendo uma série de vídeos lá no YouTube que eu chamo de cursinho deformativo do livro Sim, a Psicanálise Escuta. O Dásio ou Násio, que eu não sei agora, ele vai falar do inconsciente instrumental. Não é? Na hora que o bicho pega, o psicanalista precisa confiar no que o próprio inconsciente dele está sugerindo e fazer apostas. Esse é o trem difícil. O que são as apostas do psicanalista? Eu não gosto muito da palavra interpretação. Não sei, não me apetece. Mas ela é boa por outro lado, né? Mas eu diria isso. As apostas são interpretações em que você convoca, Násio, a Deronice falou, obrigado, Derô, em que você convoca o analisando. E aí é importante você ver que movimento que ele vai fazer com a sua interpretação, né? Eu muitas vezes tenho um troço em análise que é bem arriscado, não recomendo que vocês façam, porque está calcado na minha prática, na minha supervisão, na minha análise, no meu estilo, né? Cada psicanalista vai ter o seu, né? Se eu sinto na escuta
que eu devo pegar pesado, pegar duro com analisando, eu entro na cena sim. Às vezes reflito sobre isso, dou um break, né? A velha história. Mas você está querendo pegar duro porque é um bagulho que pegou na sua sombra, não pegou, tem a ver com você, não tem, blá blá blá, né? Não sei o que, taranã. Às vezes você consegue fazer essa reflexão e às vezes tem que ir assim mesmo, né? Então, às vezes fazer um corte de sessão, às vezes uma fala mais direta, às vezes um espanto, né? Uma exclamação. Do mesmo modo, em muitas sessões, eu me vejo numa atuação materna, nível coração total, assim, sacou? E eu também confio nesses feelings, né? Nesses feelings idiosincráticos de quem eu sou. Compreende? Então, para a gente concluir aí a nossa prosa e abrir para perguntas, caso vocês tenham e queiram falar aí do outro lado. Quietude, silêncio e recuo são palavras, não? Estão carregados de palavras, porque a criatura humana é uma criatura condenada às palavras, aos símbolos, né? Infelizmente, nós não conseguimos nunca se libertar das palavras. Nós somos seres que temos palavras até no músculo peristáltico, até no períneo que você faz o movimento, né? Não tem jeito, né? A gente está cercado de linguagem, de palavras, de símbolos, né? Faça um silêncio agora. Você não consegue, coração. Lulu, vocês já meditaram? Eu recomendo meditação para quem quer ver o inconsciente. A Natashi comentou que eu tive um ato falho lindo. Eu troquei o nome do livro A Psicanálise Cura para Psicanálise Escuta. Sério que eu fiz isso? Eu não percebi total, mano. Olha só que da hora. Eu fiz meditação, eu recomendo para vocês. Eu não sei se voltou. Com aquela mulher, eu gosto dela, mas eu acho ela chata pra caralho, mas gosto dela. Ela me parece uma... Não sei dizer, velho, uma avó rigorosa, né? Que é aquela Monja Coen. Monja Coen, vocês conhecem a Monja Coen? Ela é uma das cabeças de um templo de meditação ali no Pacaembu, em São Paulo, que é o Zazen Budismo, né? Gosto muito daquele lugarzinho ali. E ali eu vivi uma experiência de meditação. Essa musiquinha da Ultragás é insuportável, né? Insuportável. Eu vivi uma experiência de meditação que a parada é a seguinte, até onde eu entendi, tá? Eu não sou um estudado do assunto. Os movimentos, as almofadas, os móveis, tudo que há na sala de meditação, dojo que fala? Não sei. Tudo é calculado para que você tenha o máximo de concentração possível nos movimentos, depois na respiração, depois na forma corporal, para que na hora que der o start, você não se mexe, seu filho da mãe. Você vai ficar com os olhos entreabertos, com a língua no céu da boca, movimento de lótus, que fala, sei lá, e a partir do momento que você encaixou o movimento, a brincadeira é você não se mexer absolutamente em nada, né? E não se apegar aos pensamentos. Essa é a consigna do bagulho. O que acontece? O que eu vi lá que eu me assustei? Falei, não é possível, cara. A gente é muito retardado mesmo. O que eu percebi? Chegou uma hora que eu percebia o meu corpo, minha respiração, as tensões corporais, né? Toda, vamos dizer assim, a borda do meu corpo, mas é aqui que está a revelação. Um monte de pensamentos fluindo que eu não estava pensando. Captaram? Agora eu te pergunto aí do outro lado. Se não somos nós que pensamos os pensamentos que surgem,
Quem é o filho da puta que tá pensando dentro da gente? Me explica um troço desse. Quero não. Ah, não, os complexos do inconsciente, tal. Não tem explicação. Não tem explicação. A mente, nós seres humanos, temos o tempo inteiro fluxos de pensamentos e de ideias nos povoando e circulando. Nem quando a gente dorme, a gente fica tranquilo. Porque a gente sonha. Né? E às vezes sonhos muito gostosos, que na hora H, você tá lá, né? Sabe? Tipo, encontro a Maria Homem num sonho. Fazendo análise com a Maria Homem. Dali a pouco a Maria Homem com aquela voz. Milson, eu preciso te falar, Milson. Milson, eu quero dar para você, Milson. Milson, você me necessita muito, eu não tenho mais condição de te atender. Aí no sonho a Maria Homem se aproxima, tá ligado? Vai seduzindo atrás do divã, dá uma cafungada no pescoço, quem não gosta. Dali a pouco, quando a Maria Homem vai para sua boca, aparece uma cobra, uma jiboia azul, que surge do peito da Maria Homem e desce pelo seu umbigo, indo em direção ao seu reto. Né? Isso é o sonho, né? Quer dizer, não tem paz, não dá, as coisas nunca param, né? Por que eu entrei nisso? Que eu tô falando de Maria Homem, de peito de Maria Homem, não tem o menor sentido. Bom, enfim, eu quis dizer disso para dizer que a mente humana não para. Não para, é uma loucura esse negócio. Então, o silêncio do analisando é um silêncio banhado de linguagem. Não? Eu, pelo menos, odeio psicanalista falante. Nossa, odeio, velho. Odeio. Eu pago a porra da sessão, é caro fazer terapia, o divã é meu. Cala a boca aí, deixa eu falar. Que porra é essa de psicanalista falante, mano? Não quero amigo, velho. Cala a boca, mano. Não interessa o que você acha, né? Eu quero me escutar, eu quero pôr pra fora. E aí sim, depois que eu narcisicamente vomitar tudo ali, eu deixo você falar um pouco. Nossa, mas eu não suporto. Vocês gostam de psicanalista falante, ficam falando, dando exemplos. E fala da avó, fala da mãe, fala de filme, fala de poesia. Enfia a poesia no seu cu, velho. Eu quero tratar o meu sofrimento. É um exercício narcísico, a análise. Eu quero me olhar para eu chegar num lugar que eu não alcanço sozinho. Né? Não quero saber se você lê Fernando Pessoa. Ou se você resolveu seus conflitos com a sua mãe e tem um grande exemplo para trazer de como você encontrou a felicidade. Enfia sua felicidade no toba, velho. Eu tô vindo aqui para sofrer. Eu vim aqui para sofrer, para repetir, para não elaborar, para uma hora eu me trair na fala e conseguir sacar alguma coisa. Você pode entrar devagarinho. Não entra muito, não. Eu penso a psicanálise um pouco por aí, sabe? Insuportável psicanalista que fica falando. Tá? De novo, é um estilo meu. Você tem o seu estilo. Talvez para você faça todo sentido encher o saco com a sua fala. Tô brincando. Talvez você seja um psicanalista falante. Né? Mas é engraçado, eu tô falando isso, tô me contradizendo, né? Para variar. Porque meu último analista, ele falava. Até que bastante. Mas ele falava que nem a Maria Homem. Olha, Milson. Então, mas você fala isso, veja bem. Me lembrou até aquela passagem de Ulisses, da Sereia do Ulisses. Você já leu o livro da Sereia do Ulisses? Ah, me lembrou também o livro do Érico Veríssimo que eu vi, tal. Mas ele era pontual, preciso. Não sei nada da vida do cara. Desconfio que era gay. Desconfio, mas parece que não. Né? Mas nunca soube nada da vida dele. Nada. Não gosto disso. Né? Bom, a Olhos de Gi comenta. Você sempre se perde na Maria Homem. Eu sou definitivamente apaixonado pela Maria Homem. Eu vou confessar aqui uma coisa. Vocês sabiam que hoje, no banho, eu tomo banho 5h20 da manhã. Deprimente, né? Isso é horário de ser humano acordar. E eu pensei em procurar o telefone da Maria Homem para fazer terapia com ela. Eu vou atrás dessa porra. Depois eu vou contar aqui, vou fazer fofoca.
Quanto será que a Maria Homem cobra a sessão? Eu vou contar tudo. E se eu for para a sessão com ela, eu vou contar tudo. Tô brincando, não vou fazer isso. Bom, perguntas? Perguntas aí do outro lado? Cheguei um pouco mais cedo no meu atendimento, tô de boinha. Será que eu dei conta de abordar o tema? Eu começo com essa zoeira, fica uma zona da porra, depois nem eu sei o que eu falei, cara. Carinhas de riso. Muitas carinhas de riso. Lembrei de um ponto que eu queria falar e esqueci. Tem uma das coisas que aparece na série que é muito boa e que eu costumo usar. Achei engraçado ver isso na série, que é fazer uma avaliação do processo terapêutico com analisando ali. Às vezes uma pergunta simples, né? O Caio fala muito isso. O que você está achando do nosso trabalho? Né? Esse é um tipo de pergunta que às vezes desbloqueia os BO que está bloqueado na relação terapêutica. Né? Porque aí começa a se conversar sobre aquilo que não está dito. Por quê? Por uma razão simplesinha, mas não é tão simples. O analisando, ele quer cuidar do analista. Fofo. Seu lindo. Salve, Dri, minha ex-querida. O analisando, ele quer cuidar do analista. Geralmente, porque o analista representa para ele um lugar de cuidado, às vezes um lugar paterno-materno, né? Às vezes um cônjuge imaginário dele, né? Não sempre, porque também é muito bom odiar o analista, né? Mas o analisando, ele costuma cuidar e ele fica travado quando ele tem críticas a fazer ao analista. Tá? E às vezes ele se cala por amor. Bonito, né? Aliás, grande parte dos filhos se calam por amor. E isso é trágico, né? Um filho que não pode odiar os seus pais e não tem espaço para ver a sombra dos pais é alguém fadado à destruição. Tá? Foi profundo, hein? Profundo. Portanto, se o teu filho te odeia e tem cenas de agressão e de violência com você, saiba que o nome disso é amor. Poético demais. A Deronice comenta: não temos uma cultura que tolera o silêncio. Talvez por isso a dificuldade de alguns terapeutas. Faz muito sentido, Derô. A cultura brasileira, ela é muito verborrágica, né? Muito falante, né? Mas será que é só no Brasil? Não tenho dúvidas, né? Mas aí cai naquela coisa do Jung, de um pouco cantar a bola e defender um pouco introspectivo, né, meu? Tem isso também, né? A Nath comenta: às vezes ele se cala por amor. Os pais performáticos precisam amar mais e aprender o silêncio. Cometeu ato falho, né, filha da mãe? Olha lá, viu? Você também, ó. Aí ela arrumou os psis. Mas olha o ato falho da Nath também, que da hora. Os pais performáticos precisam amar mais e aprender o silêncio. Os psis performáticos. É isso aí. E aí, é um outro ponto. A gente vai puxando um monte de ponto, né? Um outro ponto é o seguinte. E aí a série mostra muito isso. É o ponto forte da série Sessão de Terapia. Não dá para ser psicanalista de um monte de gente e trabalhar na pressa. Não é possível um troço desse. Você precisa internalizar de algum modo o seu analisando em você. Você precisa de um contágio psíquico. Você precisa ter um espaço para carregar essas histórias de algum modo dentro da sua vida e das coisas que você está vivendo. Né? Se você
Isso eu tenho falado muito com muitas pessoas, tenho pensado muito nisso, sacou? Por exemplo, eu consegui, não foi fácil chegar a esse lugar. Eu consegui ter uma métrica do tanto de casos que eu consigo atender. E quando eu chego nessa média, né, eu paro. Né? Porque a gente quer dinheiro, né, minha gente? A gente precisa de dinheiro, né? A verdade é essa. Então, se vai pintando o paciente, muitas vezes a gente pega por conta da grana. Mas veja, não é uma profissão que dá para ter esse critério, sacou? Você precisa ter um limite do que você aguenta. Né? Esse também é um outro papo, né? Importante nessa temática de aguentar o silêncio e tal. A Derô tá indo embora. Valeu, Derô, bom te ver aqui de novo. Super beijo. Beijo pra Nath, pra Adri, pra todo mundo que passou aí, pra galera que viu, pra você que vai ver depois esse vídeo no IGTV. Também faça seu comentário, sua pergunta aí, etc e tal. Eu, para finalizar, também não consigo pensar um psicanalista que não lê, principalmente romances. Estou cagando regra sim. Principalmente romances. Porque a literatura, ela é o exercício do silêncio pensado, né? Quando você lê um livro, você está em silêncio. Quando você lê um romance, você está viajando sem sair de casa. Quando você lê um Dostoiévski, você está entrando num outro planeta, num outro mundo, né? É um exercício da não fala. Tá? Então, uma das coisas que mais ajudam a refinar a nossa escuta é a literatura, e eu sou muito fã de romance. Deu uma cagadinha de regra, né? Estamos aí para isso mesmo. Aliás, o Jung gostava de romances policiais, vocês sabiam disso? E ele trocava umas ideias com o Hermann Hesse. Era meio brode do Hermann Hesse, o Jung. Né? Então, esses caras gostavam muito de literatura, de romance. Né? Isso faz um pouco parte do rolê. Beleza? Ótimo dia para vocês. Espero que tenha contribuído aí essa troca de ideia. A Michele comenta, aí você me pegou. Não gosto de Machado, por exemplo. Eu também não gosto do monte. Procura um que você goste, Michele. Pega um romancista que você goste. Por exemplo, eu estava namorando com o Walter Hugo Mãe, que eu descobri não faz muito tempo, não. Comecei a ler tudo do Walter Hugo Mãe. Tudo. Tudo, sim, literalmente. E gamei no cara. Gamei. Agora eu tô lendo um livro do Hilke, que eu não tinha lido nada. Contos. É um livro. Olha o nome do livro. Melodia das Coisas. Nossa Senhora, tô apaixonado. Clarice Lispector, a Gi falou. A Clarice, eu tenho um negócio com a Clarice. Qual é o meu negócio com a Clarice? Eu me apaixono pela Clarice, mas chega uma hora que eu começo a achar ela uma chata do cacete, velho. Me irrita, Clarice. Me irrita. Aí eu volto a amar. Aí me irrita. E aí eu acho pesado a literatura dela. Tipo, para pegar a xícara de um café, tem 6.500 caracteres, né? E aí me irrita. Aí dali a pouco eu acho aquilo genial. Então eu tô brigado com a Clarice, Gi. Briguei com a Clarice. Não tô com saco pra Clarice. Daqui a pouco eu volto com a Clarice. Então os literatos fazem isso com a gente, sacou? A gente tem que achar o tipo de romancista que bate com a nossa brisa. Eu acredito muito nisso. Né? Então, Michele, joga o Machado no mato. Machado que se foda. Vai pro Miyakoto. Pega outro romancista. Lembrei de um livro, para finalizar, que é fantástico. Que quem me recomendou foi a Lili Prata, que é uma estudiosa da Clarice, e que eu pago um pau. E eu prefaciei o livro da Lili, um livro que ela fez. É o livro Manual da Faxineira. Manual da Faxineira. Leiam esse livro. Leiam esse livro. A Nath recomenda. Vai para Hilda Rist. Vai também. Tá bom?
Tchau, Gi, tchau, Nath, tchau, Gisele, tchau todo mundo. Falou, bom dia pra vocês e tal. E é isso aí, tamo junto. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.